Olá amigos, estamos juntos mais uma vez aqui no Conexão Enem para mais uma aula dos nossos módulos, tá certo? Então desde já, fique ligado, pegue seu cadernão, procure lá, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre propriedades coligativas, tá certo? Bom, esse conteúdo a gente estava, na verdade, a gente iria iniciar esse conteúdo, né? A gente acabou terminando na parte de concentração das soluções e logo na sequência a gente ia falar um pouquinho sobre o solvente, né? Sobre os líquidos puros. Então, para que a gente consiga entender bem as propriedades coligativas, a gente tem que saber comparar, pessoal. A gente tem que saber comparar as propriedades do solvente puro com esse solvente, logicamente, dentro de uma solução. Ou seja, quando esse solvente ele está interagindo, obviamente, com o soluto, tá bom? Então, essa primeira parte da aula, a gente vai comentar algumas propriedades importantes, tá certo? Sobre o solvente puro, para que a gente possa, em um segundo momento, entrar com uma certa força, com certa qualidade na parte das propriedades coligativas. Então, vamos para cá para o slide e a gente vai comentar. Bom, vamos começar bem aqui, propriedade dos líquidos. Eu queria começar com uma indagação, que é sempre importante a gente indagar, porque daí vai surgindo outras perguntas. Por exemplo, eu creio que você já deve ter se deparado, por exemplo, com uma garrafinha de água qualquer, ou de repente com aqueles copinhos de água tradicional, né? A minha pergunta que vai para vocês aí que estão online, ou de repente você que estiver assistindo depois no YouTube, é a seguinte, pessoal: será que dentro dessa garrafinha aí acontece a evaporação da água? O que você acha? Eu não sei o que você pensou aí agora, mas a resposta é sim. A água dentro dessa garrafinha ela evapora. Lógico, normalmente vem uma pergunta, né? O aluno ele pode perguntar assim: professor, se essa água aí ela evapora, então como é que não muda de volume aí esse frasco? Ou seja, como é que não muda o líquido de volume dentro do recipiente? A resposta é bem simples, pessoal. A mesma medida que as moléculas de água saem do estado líquido para o estado de vapor, a mesma quantidade de moléculas do estado de vapor retorna para o estado líquido, através de um equilíbrio que nós chamamos de equilíbrio dinâmico entre as fases. Então, é por isso que a gente não observa mais nenhum tipo de mudança. Aí você fala, tá, e o que tem a ver isso com o assunto? Vamos lá, vamos começar aqui falando sobre pressão máxima de vapor, tá certo? Eu queria comentar com vocês, vou botar aqui, ó, coloquei aqui uma representação de um recipiente fechado. E aí eu vou inicialmente ali, pessoal, levantar um pouquinho a tampa desse recipiente. O que vai acontecer inicialmente? Ó, uma quantidade de moléculas da superfície vão passar para o estado gasoso, vão iniciar passando do estado líquido para o estado gasoso, sofrendo a evaporação. São as moléculas que estão lá na superfície. E aí o que vai acontecer na medida que for passando o tempo? As moléculas do estado gasoso vão começar a condensar e retornar à fase líquida. E aí exatamente vai acontecer o que a imagem está mostrando aqui para você. Após um intervalo de tempo, a mesma quantidade de moléculas que está sofrendo lá a vaporização, no caso, né, por evaporação, é a mesma quantidade de moléculas que está sofrendo condensação. Quando isso acontece, pessoal, nós dizemos que esse vapor aí, ó, ele tem uma pressão, ele exerce uma pressão, esse vapor. E a pressão que ele está exercendo é a pressão máxima que pode acontecer. É isso que nós chamamos de pressão máxima de vapor. Então, eu coloquei para você um conceito aqui, mas você não quer que você se prenda no conceito, mas se prenda no que você viu no seu entendimento. Tá bom? Então, o que é essa pressão máxima de vapor? É a máxima pressão que eu posso ter para o vapor quando ele está em equilíbrio, obviamente com a fase líquida, isso num sistema fechado, tá certo? Então, isso aqui é importante para a gente entrar daqui a pouco nos comentários quando nós formos trabalhar, por exemplo, os fenômenos como a tonoscopia ou a higroscopia, tá certo? Mas vamos para cá ainda fazer os comentários. Olha só, pessoal, que importante que você deve saber. Fatores que vão alterar a pressão de vapor. Vamos devagar para a gente entender direitinho. Qual é um fator, professor, que vai modificar, que pode alterar a pressão máxima de vapor de um líquido? Vamos colocar aqui o primeiro deles, pessoal: temperatura. Vamos só recapitular um assunto que você vê lá na parte de conteúdo do primeiro ano.
A evaporação, ela é um fenômeno que acontece em que parte do líquido, basicamente? Na superfície do líquido. E aí a gente entra no detalhe. Se o líquido, ou seja, se lá na superfície as moléculas têm uma maior energia cinética, elas têm uma maior chance de sair do estado líquido para o estado gasoso. Olha esse gráfico, né? Na verdade, essa tabela está aparecendo aqui com a pressão máxima de vapor da água em diferentes temperaturas. Por exemplo, olha só, estamos lá, por exemplo, apontando em 0, 4,6 milímetros de mercúrio. Se você olhar lá em 80 graus Celsius, a água ela tem pressão máxima de vapor 355,10 milímetros de mercúrio. O que significa isso? A gente pode resumir o que a gente está vendo aí simplesmente nessa informação que vai aparecer agora aqui, pessoal. Olha só. Quanto mais energia, quanto maior é a temperatura do líquido, mais moléculas da superfície têm tendência em passar para o quê? Para o estado gasoso. E aí você vem comigo e pensa, se mais moléculas podem passar para o estado gasoso, já que eu aumentei a temperatura, o que você pensa? Maior quantidade de vapor, então deve aumentar também a pressão máxima de vapor. A gente fez isso aqui, ou colocou essas informações para constatar ou relembrar essa informação essencial que acabou de aparecer aí para você. Quanto maior for a temperatura do líquido puro, sempre ele vai me dar uma pressão de vapor máxima cada vez maior. Esse foi comprovado aí no gráfico. Beleza? Então, já pegou aí o primeiro fator que influencia, né, que vai influenciar diretamente a pressão máxima de vapor, certo? Tem um segundo aqui, esse é que é importante você tomar cuidado. Olha, é o fator chamado natureza do líquido. Esse aí pega muita gente, né? Esse é um conceito aqui que envolve muitos, na verdade é um tópico que envolve muitos conceitos, tanto na química quanto na física. Por exemplo, como assim natureza do líquido? Olha essa informação que vai chegar para a gente agora aí. Ela é uma informação bastante densa, então a gente vai devagarzinho fragmentando ela, certo? Olha o que está escrito, ó. Quanto menor a intensidade das forças intermoleculares em um líquido, mais ele será volátil, ou seja, maior será a sua pressão máxima de vapor. Pessoal, com certeza você lendo isso a primeira vez, você não consegue entender muita coisa. Mas vamos para o questionamento. Vou lhe fazer uma pergunta, você responde sozinho aí de onde você estiver, tá certo? Eu vou colocar 3 líquidos aqui que vocês conhecem no dia a dia de vocês. Olha aí quem apareceu. A acetona, ali eu estou representando uma garrafinha de água com 46%, mas quero que você considere o álcool puro, tá bom? E ali, lá na ponta, eu coloquei uma garrafinha de água, como se fosse água pura. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Quem desses 3 líquidos, com certeza, evapora com maior facilidade? Eu tenho certeza que você parou para pensar um pouquinho aí e deve ter respondido a acetona. Talvez até de experiência de vida você esqueceu, não sei, um frasco de acetona aberto e você percebeu que depois de algumas horas, quando você voltou, o volume diminuiu. E onde está a explicação para isso? No fato da acetona ser um líquido bastante volátil. Quando você diz que um líquido ele é muito volátil, significa dizer que ele tem uma facilidade enorme para sair do estado líquido e sofrer o que, pessoal? A evaporação, ou seja, passar para o estado gasoso. Já não é verdade isso para a água, né? Por mais que você esqueça um recipiente de água aberto, um recipiente contendo água aberto por algumas horas, é normal que se você voltar, você ainda vai encontrar uma quantidade considerável desse volume aí, desse líquido. Mas não é verdade para quem? Para a acetona. Tá, professor, e onde está? Onde é que entra a história aí das forças intermoleculares? Pessoal, pense assim comigo, ó. Quanto mais as moléculas estão atraídas, quanto mais as moléculas se atraem, mais elas têm dificuldade para deixar o estado líquido e ir para o estado gasoso. Então você pensa comigo, se a acetona ela sofre evaporação mais rapidamente, ou seja, é mais volátil, o que você acha? Você acha que lá as forças de atração entre as moléculas, ou seja, as forças intermoleculares, são menos intensas ou são mais intensas? Se você respondeu que são menos intensas, é porque você acertou, tá certo? Por quê, pessoal?
Porque na acetona você tem as forças intermoleculares atuando? Sim, tal como na água. Porém, na acetona você tem um composto que tem uma certa tendência, tá, pessoal, para apresentar um caráter ali um pouco já diferente da água. A água ela é fortíssima polar, certo? Agora, detalhe, o que a gente pode resumir dessa informação que a gente tem aí? Se o líquido ele tem uma volatilidade acentuada, ou seja, se o líquido ele é muito volátil, ele facilmente vai formar o quê? Gás, ou seja, facilmente ele vai sofrer evaporação e, consequentemente, se ele facilmente forma vapor, ele vai proporcionar uma maior pressão de vapor, ou seja, a pressão máxima aí, tá certo? Então a gente colocar um gráfico para vocês agora aqui e a gente vai relacionar essas informações graficamente. Olha esse gráfico aí, eu quero que você se assuste com ele, mas a gente vai analisar devagarzinho cada ponto. Ó, esse gráfico ele tem no eixo X, né, aí na horizontal, temperatura, e no eixo Y, ali ó, na vertical, a pressão de vapor, beleza? É um gráfico aí que está relacionando a pressão do líquido e a temperatura que ele está apresentando, certo? Então vamos lá. Ó, eu vou pegar aqui um ponto qualquer e aí eu quero que você analise esse ponto comigo aqui, certo? Olha esse ponto que eu peguei aí. Eu peguei a mesma temperatura e aí eu estou verificando contigo qual é a pressão em cada momento. Por exemplo, ó, essa curva de verde, ou melhor dizendo, essa curva de vermelho, ela me dá maior pressão de vapor. A curva que seria azul, ela me dá intermediária. E a verde, consequentemente, a menor. Vamos relacionar. Eu tenho os três líquidos aqui, pessoal. A acetona, o álcool e a água. Qual é mais volátil? Respondeu você anteriormente. A acetona. Então, a acetona vai formar mais facilmente vapor. Ou seja, ela vai apresentar o que, senhores? A maior pressão de vapor. Por isso que eu coloquei ela aparecendo lá, ó, lá em cima da curva dela. Tudo bem? Professor, e quem teria aí, professor, a menor pressão de vapor? O líquido menos volátil. Nesse caso, olha, a água aqui na ocasião. Tudo bem? E de forma intermediária? De forma intermediária, consequentemente, eu teria aqui o álcool. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou resumir esse slide para você em algumas palavras. Se o líquido ele é mais volátil, é porque ele tem uma facilidade enorme em vaporizar. Se ele vaporiza com facilidade, ele forma mais vapor. Então, a pressão de vapor vai ser maior nesse caso. Um ponto-chave, não só aquela não é relacionada com física, mas é importante falar isso. A pressão de vapor, pessoal, ela não depende do tamanho do recipiente. Então, são esses dois fatores que você tem que tomar cuidado. Beleza? Bora continuando aqui. Vamos agora falar de um ponto também que é importante, uma propriedade importante dos líquidos, que é a... Olha, só voltando aqui um pouquinho, ó, o meu slide apareceu, ó, esse líquido aqui, ou essa curva, né? É importante, tá, pessoal? Essa curva mais embaixo sempre vai representar o líquido, ou lá na frente, a solução menos volátil, ou seja, que menos vai vaporizar. E aí em cima, consequentemente, o quê? A mais volátil, que mais pode formar vapor. Claro, a do álcool ficou intermediária e aí você tem uma noção de quem é maior que quem. Bom, dando sequência, temperatura de ebulição. Essa propriedade aí, a gente, normalmente, quando a gente estuda no ensino médio, a gente usa alguns atalhos, né? Para poder fazer o aluno criar um cognitivo do que é ebulição, mas na verdade existe um conceito muito mais forte por trás. O que é a temperatura de ebulição? Primeiro, o que é ebulição? A ebulição, pessoal, ela é um fenômeno que ocorre com essa condição que você está vendo aí. Quando você tem a pressão de vapor de um líquido, tá? Que seria a pressão máxima de vapor desse cara, igual à pressão atmosférica local. Vamos devagar. Para que aconteça ebulição, tem que depender sempre de dois fatores. Quais são os dois fatores? Pressão máxima de vapor do líquido e a pressão atmosférica local. Professor, se mudar a pressão atmosférica local, se mudar a pressão máxima de vapor de um líquido, o que vai acontecer? Consequentemente, você vai ter mudança na sua ebulição, ou seja, na sua temperatura de ebulição. Nós vamos controlar, vamos falar desses dois fatores, como você vai ter que tomar cuidado aí. Tudo
Tudo bem? Bom, eu coloquei uma imagem aqui que ela representa basicamente, né, o que seria ebulição, fisicamente falando. Vai ficar aí para você analisar, né? A gente faz aí essa barreira, na verdade, de tentar igualar essas duas expressões para poder acontecer o fenômeno. Bom, vamos colocar o primeiro aqui. Fator que influencia a temperatura de ebulição. Como o primeiro que a gente citou, a pressão máxima de vapor. Bem fácil, pessoal. Se um líquido ele já tem tendência, pensa comigo, se um líquido ele já tem tendência em vaporizar, ou seja, se um líquido ele já é bastante volátil, você acha que eu vou precisar, pessoal, ter uma temperatura de ebulição? Ou seja, você acha que eu vou ter que gastar muita energia para passar ele do líquido para o gasoso? Ou você acha que eu vou ter que gastar uma quantidade de energia menor? Com certeza, se você pensou numa energia menor, você acertou. Então, aqueles líquidos voláteis, ou seja, os líquidos que têm pressão de vapor muito grande, eles não têm uma temperatura de ebulição muito alta, porque eles já apresentam na natureza deles essa tendência de passar com facilidade para o estado gasoso. Tudo bem? Ó, eu coloquei para você aquele mesmo gráfico. Agora, olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou considerar a pressão a nível do mar, tá bom? Então eu estou fixando, estou considerando que eu estou pegando dois líquidos em condições normais, né? Nível do mar, aproximadamente aí um ATM de pressão, que a galera da física usa também 760 milímetros de mercúrio, aproximadamente 1 bar. E aí a gente não vai entrar nesse mérito agora, que isso não é nosso objetivo, tá bom? Mas o que eu quero que você observe, olha a curva para o álcool. Olha lá a situação para o álcool. Olha quanto foi a temperatura, ou quanto é a temperatura de ebulição dele, 78. Olha a temperatura de ebulição da água em condições normais como essas aí, 100 graus. Professor, por que o álcool sofreu ebulição mais fácil? Ou seja, por que a temperatura de ebulição do álcool é menor? Porque ele é mais volátil. Já que ele é mais volátil, é porque ele apresenta maior pressão máxima de vapor. E a água não. Tudo bem? E aí, olha, senhores, tem aqui ó, a informação, ó, em mesmas condições, quando temos dois líquidos puros, o mais volátil terá o que, pessoal? Menor temperatura de ebulição. Tudo bem? Então, o mais volátil já tem essa tendência de passar para o estado gasoso, então a temperatura de ebulição dele vai ser um pouquinho menor. E aí você guarda essa informação. Bom, e o último fator aqui, que pode interferir na temperatura de ebulição, é a chamada pressão atmosférica local. Eu não sei se você conhece essa história, mas em determinados lugares do globo, a água lá não ferve a 100 graus Celsius. Tudo bem, pessoal? Por exemplo, em condições normais, a água vai ferver a 100 graus. Mas se você estiver em regiões montanhosas, com altitude, a água não ferve a 100 graus. Existem locais que a água consegue ferver a 78 graus. Tudo bem? Claro, tem uma explicação para isso. Qual é a explicação, professor? Veja, a altitude. Então, eu coloquei aqui, né, de forma ilustrada, duas regiões aqui, ó. São Paulo, 750 metros de altitude, e a cidade de Santos, que é a nível do mar. Você vê que na cidade de Santos, você tem uma barreira, na verdade, uma coluna de ar muito maior sobre esse ambiente. E lá na cidade de São Paulo, a quantidade dessa coluna de ar é um pouco menor. O que significa isso? Significa dizer que em Santos, como essa coluna de ar é muito maior, pessoal, naturalmente lá a pressão atmosférica local vai ser maior. Então o líquido vai precisar receber muito mais energia para ele passar para o estado de vapor. Ou seja, lá na cidade de Santos, onde é maior altitude, onde a pressão atmosférica é maior, eu vou ter que ter o que, pessoal? Uma maior temperatura de ebulição. E claro, na cidade de São Paulo tem uma diferença. Dependendo do livro que você consulte, pode ser que você encontre que lá na cidade de São Paulo a temperatura de ebulição da água é 98 graus. E na cidade de Santos mantém o que você já conhece, já de cultural, 100 graus. Mas exatamente isso está explicado porque eu estou mudando a pressão atmosférica local. Tem uma aplicação bem bacana disso, que aí a galera de física arrebenta, explora bem isso aqui, que é uma imitação dessa problemática, dessa situação, que são as panelas de pressão, né? Não sei se você já leu isso em algum lugar, mas uma panela de pressão, no interior dela, a pressão chega em torno de 2 graus, 2 graus não, perdão,
2 atm, né? E isso significa aí, pessoal, um aumento de temperatura, né, do alimento ali sofrendo cozimento em torno de 20 graus, ou seja, em geral aí você teria 100 graus Celsius, uma panela a céu aberto, mas ali nesse caso você alcança na panela de pressão 120 graus. A explicação é bem simples, pessoal. Como você tem uma panela fechada, você cria, quando esse vapor vai sendo formado, ele fica aprisionado, logicamente, ele não escapa. E por ele não escapar, ele cria um ambiente de pressão sobre o líquido dentro da panela. Então o líquido dentro da panela vai precisar de mais energia, porque ele vai ferver a quase 120 e consequentemente vai ficar mais difícil aí, né, para ele passar para o estado de ebulição. Qual é a vantagem disso? Claro, né, o alimento ele vai cozinhar muito mais rápido do que numa panela a céu aberto, tá bom? Então a gente vai encerrar por aqui esse primeiro tópico. Na sequência a gente entra, tá, pessoal, já nas propriedades negativas. Muito obrigado.